Gente, agora sim, lembra que eu falei de um vídeo sobre georreferência? Pois bem, agora a gente vai conhecer essa ferramenta de georreferência que ajuda os municípios a saberem exatamente onde e o que cobrar. A gente vai assistir agora e saber como é que funciona essa tecnologia. Fiquei curiosa. Somos a GeoPixel. Somos apaixonados pela tecnologia e acreditamos que, a partir dela, podemos transformar a gestão pública municipal. Em nossas soluções, utilizamos as melhores tecnologias do mercado para o desenvolvimento de sistemas e aplicativos para apoiar os governos municipais a ampliarem a sua capacidade de gestão. Somos pioneiros no fornecimento de soluções SaaS de geoprocessamento no Brasil. Nossas soluções permitem gestão integrada do cadastro técnico multifinalitário, com edição e atualização em tempo real e de forma integrada com sistemas legados e secretarias municipais. Gerar relatórios e formulários de forma dinâmica e digitalmente configuráveis, possibilitando a emissão ilimitada de certidões. Monitorar áreas urbanas e rurais por meio de constelação de satélites, detectando e controlando ocupações irregulares, invasões, desmatamentos e parcelamento irregular do solo. Estamos presentes em prefeituras de todo o país, ajudando nossos clientes a se tornarem referência em gestão pública eficiente. Somos uma empresa certificada ISO há mais de 10 anos. Nossas soluções são protegidas e testadas contra ataques cibernéticos. Compactuamos com as boas práticas na governança corporativa, assim como os dados dos nossos clientes são protegidos pela LGPD. As soluções GeoPixel estão alinhadas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Somos reconhecidos como uma boa empresa para trabalhar. Nós somos tecnologia, inovação, inteligência. Somos equipe, parceria e resultado. Nós somos a GeoPixel. Gente, agora vamos seguir o nosso Conexão APM, mas com um tema que é considerado o mais político da nossa pauta. Mas político, vejam bem, no bom sentido, no melhor sentido. O assunto agora é pautas municipalistas, as pautas bomba, as agendas que a Associação Paulista de Municípios carrega direto para Brasília, para a Assembleia Legislativa, para o debate nacional, porque a vida acontece nas cidades e o poder é exercido nos municípios, e essa sala aqui é uma prova disso. Bom, vamos chamar ao palco agora o nosso incansável presidente da APM, Fred Guidoni. Palmas para ele, gente. Adorei o incansável, Raquel. Já não é tanta verdade assim, né? Depois que a gente dobra o cabo da Boa Esperança, né, prefeitão? As pernas começam a fraquejar. Já não dá para correr tanto. A gente tem que usar mais a cabeça do que a perna e os braços. Mas olha só, o nosso passador está aqui, né? Eu acho que está no ponto a nossa apresentação. Eu acho que tem alguns prefeitos que estão ali fora batendo papo. Eu queria chamá-los para sentar aqui alguns minutinhos, porque agora nós vamos falar de um assunto que é fundamental e importante para a sobrevivência dos municípios. O que está acontecendo efetivamente nas cidades paulistas e brasileiras, Arruda? Vamos pensar aqui comigo, né? Vamos voltar um pouquinho na história. Lá em 1988, quando a Constituição reconheceu os municípios como um ente federado, o que ela fez efetivamente? Ela dotou os municípios de capacidade fiscal arrecadatória, indicou os tributos que pertencem aos municípios, prefeito, e deu a ele a capacidade de existir. E trouxe responsabilidade para os municípios. Disse, olha, é competência municipal legislar sobre esses temas e organizar essas políticas públicas. E assim foi. De lá para cá, um fenômeno veio tomando conta do município no nosso país. A chamada municipalização dos serviços públicos. Começou com a educação, passou pela saúde, outros temas foram sendo abordados. Hoje se discute a segurança pública com a municipalização da segurança através das guardas civis.
Mas, junto com isso, Gi, você que foi prefeita e eu sei também porque fui, a contrapartida financeira não acompanhou esse regime. O que foi acontecendo é que mais atribuição, Raquel, mais responsabilidade foi sendo passada para os municípios com menos dinheiro, com menos recurso. E aí se criou um problema. Que problema? Tudo que se aprova hoje de competência e responsabilidade para que os municípios exerçam, significa custo. E não tem prefeito e prefeita em São Paulo ou no Brasil que tem dinheiro sobrando. Se você passar pela média da capacidade de investimento das cidades, e eu estou aqui com um monte de prefeito no plenário que não me deixa mentir, tem menos de 4%, Márcia, nos orçamentos municipais para investimento. Quando tem 4%, 5% do que sobra do orçamento. Porque ninguém está gastando menos que 25%, 30% em saúde. Ninguém está gastando menos que os obrigatórios 25% em educação. Então, como é que faz para a gente sobreviver? Como é que a gente consegue enfrentar isso? E aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do contexto fiscal que corrobora com o que nós estamos dizendo, né? No ano de 24 para 2025, 54% dos municípios do país fecharam no vermelho. O que significa isso? Não conseguiram fechar suas contas com superávit ou não conseguiram fechar suas contas no azul. Isso trouxe um déficit para o nosso país, público, municipal, de quase 35 bilhões de reais para os cofres públicos das nossas cidades. Bom, o que está acontecendo, né? Qual é o paradigma? As despesas crescem, está tudo mais caro e a receita não acompanha. Bom, vamos pegar ali transporte público, que é a obrigação das cidades. Quem tem sistema de ônibus funcionando. O que aconteceu com o óleo diesel? O que aconteceu com a borracha do pneu? O que aconteceu com o salário do cobrador, do trocador e do motorista? Bom, mas você conseguiu aumentar a passagem na mesma proporção? É óbvio que não, e nem dá para fazer isso. Então essa é uma realidade que aflige todo mundo, e você pode pensar em qualquer área. Bom, aí temos um problema. Se eu não estou arrecadando o suficiente para prestar um serviço de qualidade, e eu não estou tendo receita, e ainda a despesa obrigatória dispara, o que vai acontecer comigo ali na frente? Bom, nós vamos voltar a esses números. O ano passado, esse número foi menor, ele bateu 34%. A tendência de 2026 para 2027 é que ele cresça um pouco mais, chegue a quase 50%, e passe dos 50% de 27 para 28, o que é um problema, porque 27 e 28 é o ano que você vai entrar no ano eleitoral municipal, que é o ano de 28, para aqueles que vão à reeleição ou para aqueles que vão tentar um mandato ou fazer uma sucessão. Muito interessante, por quê? Porque não compete a nós a decisão. E isso é que é fundamental na luta municipalista. É Brasília que decide aquilo que a gente executa. Nós estamos adstritos a um sistema piramidal, keyosiano, onde o topo da pirâmide decide e a base executa. Então, lá se decide o que é política pública, aqui se implementa. Mas quem é que paga a conta? Somos nós, os municípios. E é essa realidade que a gente precisa enfrentar, lutar, para promover mudanças. Então, políticas nacionais criam despesas sem fonte de custeio, e nós temos a emenda constitucional 128 que proíbe isso, que foi uma luta das associações municipalistas e da Confederação Nacional dos Municípios. Não se pode criar programa, Raquel, sem dizer de onde vem a fonte de custeio, mas não é isso que o Congresso está fazendo, e nós vamos mostrar aqui para vocês, né? E o impacto disso vem direto aonde? No teu orçamento. É um problema isso. Quero anunciar a presença da Coronel Helena, nossa sempre secretária estadual de esportes. Muito obrigado pela presença, Coronel. Seja bem-vinda. Está conosco aqui no Conexão. Bom, o que nós estamos enfrentando lá em Brasília? Duas pautas prioritárias, né? E o nosso presidente Paulo Ziolkowski, da Confederação, ele sempre diz isso. Nós temos duas frentes de atuação. Uma primeira é onde a gente precisa avançar. Avançar aonde? Em propostas que fortaleçam a nossa autonomia, que gerem capacidade de receita e fiscal para a gestão dos municípios. E uma outra pauta, e essa eu quero chamar a atenção de todos vocês que estão aqui, que são lideranças municipalistas, que são as pautas que nós queremos frear, são as pautas que não podem acontecer.
pautas que não devem ser votadas em Brasília. Essa é a mais difícil de conter, mas nós temos uma ferramenta na mão aqui, senhores prefeitos e prefeitas, e é importantíssima a participação de cada um de vocês, porque nesse momento, é o momento onde deputados estaduais, deputados federais, senadores são candidatos e vem a nossa base eleitoral pedir o nosso comprometimento e o nosso compromisso para o apoio das suas eleições. E o que é que nós queremos em troca? O mínimo. Nós queremos em troca que aquele que é eleito deputado estadual, federal, senador, vote prefeito, em nome dos municípios. Seja municipalista, não no discurso, mas na ação. Aquele que lá em Brasília representando os municípios, porque teve o voto na base, freie essas pautas que vão aumentar as despesas dos municípios e que vão reduzir as nossas compensações fiscais ou vão reduzir a nossa capacidade de gestão. E aí a gente vai apresentar para vocês um pouquinho disso. Olha que interessante, ó. Nós estamos com a PEC 253 lá em Brasília para tentar mudar o artigo 103 da Constituição Federal. O que diz o artigo 103 da Constituição Federal? Aqueles que são da área jurídica sabem. Ele legitima quem pode entrar no Supremo Federal com ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade. E por que isso é importante? Por um motivo simples. Toda vez que eu tenho uma lei aprovada, que eu preciso questionar essa legislação, que prejudica o meu município, eu não posso ir lá no Supremo reclamar. O presidente da República pode, os governadores de estado podem, a Procuradoria-Geral da República pode, os partidos políticos podem, uma série de associações classistas podem, e os municípios, constitucionalmente reconhecidos como entes federados, são proibidos, ou melhor, não são legitimados. Eu faço uma pergunta, é correto isso? Todo mundo pode discutir o seu direito em Brasília, no STF, de forma direta. Nós não podemos. E por que os municípios não podem? Porque há uma premissa de que nós somos 5.569 municípios e se a gente puder vai ser uma bagunça constitucional. Isso não é verdade. Nós não precisamos autorizar que cada município entre com uma ação direta de inconstitucionalidade ou declaratória no Supremo. Nós temos as representações, nós temos as associações e as confederações. Basta que a gente aprove uma PEC que autorize que as associações municipalistas, assim como partidos políticos, possam ingressar diretamente no Supremo, desde que elas tenham representação em mais estados da nação e tenham um mínimo de representatividade de associados que seja proporcional ao número, positivo dos municípios do Brasil. E a nossa confederação em Brasília tem, e a Frente Nacional de Prefeitos tem, e a Associação Brasileira de Municípios também tem. Então, se essa PEC for aprovada, junto com o PL 3.640, que regulamenta a forma, nós vamos ter representação suficiente para ir lá no Supremo dizer o seguinte: esses pisos que estão sendo aprovados no Congresso Nacional, que oneram os orçamentos municipais sem a contrapartida financeira da União, são inconstitucionais de acordo com a 128, não podem vigorar. Hoje nós não podemos fazer isso, os pisos são aprovados e os prefeitos são ali pressionados pela base, e nada contra aumentar salário do servidor público, nada contra professor ganhar melhor, nada contra médico ser bem remunerado, mas a pergunta é, quem é que vai pagar a diferença desses salários? Não pode ser o prefeito com o orçamento dele, esse dinheiro tem que vir de algum lugar, e nós vamos poder discutir isso no Supremo se essa PEC passar. Nós estamos lá em Brasília mobilizando prefeitos do país todo, semana passada tivemos uma reunião liderada pelo nosso presidente Paulo Zilkowski na Confederação, eu sou lá hoje o vice-presidente da Confederação em Brasília, e nós discutimos, tinham mais de 20 prefeitos aqui do nosso estado, lutando para que a gente seja reconhecido, e o Congresso Nacional precisa pautar essa PEC. Nós precisamos pedir aos deputados que pautem essa PEC e votem favoravelmente a PEC 253, para a gente poder avançar nesse tema, tá certo? Bom, vamos passar mais um pouquinho aqui. Opa! Foi. Nós temos lá a PEC 231 também. O que é? 1% do FPM. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Nós já temos 1% adicional que a Confederação e as associações conquistaram ao longo do tempo. Vamos voltar lá no passado. Nós tínhamos 22,5% de tudo aquilo que o FPM repassa para os municípios.
ganhamos 1% 23, ganhamos 1% 24, ganhamos 1% 25, e agora nós estamos lutando para mais 1%. 1% do FPM representa algo em torno de 12 bilhões de reais, Amorim, a mais para os municípios do Brasil, tá certo? Quero fazer uma comparação aqui, ó. Esses 12 bilhões que a gente está lutando só compensa os quase 10 bilhões que nós perdemos da arrecadação do imposto de renda retido na fonte. Quem é que lembra quando os salários até 5 mil reais foram isentos de pagamento de imposto de renda? Eu não estou fazendo aqui, pessoal, juízo de valor, se está certo ou se está errado. E quero chamar atenção para mais um ponto aqui. A gente perde muito tempo discutindo direita e esquerda, se está certo ou se está errado, se eu gosto ou se eu não gosto. Nós temos que parar com isso. Nós temos que discutir o seguinte: o que é produtivo e o que não é. É produtivo isentar imposto de renda na fonte para quem ganha até 5 mil reais? Ok, a gente concorda, é importante, mas a questão é, e o que os municípios perderam, que foi quase 10 bilhões de reais com essa isenção? Quem é que vai repor? Ué, nós estamos lutando para reposição. 1% a mais do FPM não te vai trazer dinheiro novo, só vai repor aquilo que você está deixando de arrecadar de imposto de renda na fonte. E é importante que prefeitos e prefeitas conheçam tudo isso daqui. E o que me assusta um pouquinho, e eu quero parabenizar os prefeitos e as prefeitas que estão aqui da região de São Carlos de Araraquara, é que toda vez que a gente mobiliza lideranças municipalistas para discutir esses temas, eu escuto de alguns o seguinte: eu não vou lá não, sabe por quê? O assunto é chato, não diz respeito a mim, eu não tenho nada a ver com isso que está acontecendo em Brasília. Ledo engano. Ledo engano. O que acontece lá em Brasília tem muito mais a ver com você do que você imagina. Eles aprovam lá e você paga a conta aqui. E se você não mobiliza, não participa, não vem aqui, não luta e não entende o que está acontecendo, Coronel Helena, como é que nós vamos brigar depois, lá na frente, ou vamos dizer que está certo ou que está errado? E muita gente fica correndo atrás, sabe do quê? De emenda parlamentar. Emenda parlamentar não resolve o problema. O prefeito perde bilhões de reais com essas aprovações dessas pautas bombas aqui e fica feliz, porque foi em Brasília e saiu com uma emenda de 500 mil. Ele não faz a conta. Quanto sua cidade perdeu na isenção do imposto de renda retido na fonte? Nós temos um prefeito aqui, eu estava conversando com ele de manhã, é uma cidade pequena, tem lá poucos habitantes, ele perdeu 600 mil reais. Aí ele, 600 mil reais por ano, que faz uma diferença gigantesca no orçamento dele. Ele não pode ficar feliz de perder 600 mil reais, Silvião, e ganhar uma emenda de 50 mil reais para fazer uma obra e achar que está tudo ok. Nós temos que mudar esse padrão de comportamento. A emenda é importante? Claro que é, mas ela não é fundamental e ela não é estruturante. Ela te resolve um problema pontual, mas ela não salva a vida do seu município. É fundamental que os líderes municipalistas entendam que eles precisam participar desse projeto de mobilização. Eu estou aqui clamando para aqueles que não entendem o que a associação faz, para aqueles que não entendem o que a confederação faz, que passem a entender, porque daqui para frente vai ficar muito pior, e se preparem para o ano de 2027, e eu vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. Mais autonomia para os municípios. Nós estamos lutando pelo ITR, e eu vou passar. Programas federais, quem executa precisa receber. Está lá a PEC 14, atualização monetária dos repasses. Tudo isso aqui eu vou passar rapidinho, porque daqui a pouquinho vai chegar a hora do almoço, e está disponível no site da PM, está disponível no site da Confederação. A gente manda para os prefeitos alertas de tudo isso, a gente explica para todo mundo o que vai acontecer, mas a gente precisa da luta de vocês. Todo mundo que está aqui hoje, exceção de São Carlos, tem menos que 142 mil habitantes nas suas cidades. Estou correto? Perfeito. Quanto você pagava de oneração na folha até 2 anos atrás, antes da desoneração ou da reoneração? 8%. Quanto que você vai pagar o ano que vem? 22. De 8 para 22. Os bons matemáticos façam a conta. Quanto você está pagando a mais de INSS por conta dessa brincadeira? O que nós estamos fazendo lá em Brasília? Lutando de novo com a PEC 5 para que a gente volte a pagar, prefeito, os 8%. É justo que cidades menores paguem menos, porque a carga financeira em cima é muito forte. A gente não dá conta de pagar. Nós saímos de 8 para 22 em 3 anos. E foi produtivo, porque nós conseguimos, na época, com o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, que isso fosse escalonado.
E agora? Agora chegou no topo. O ano que vem, você precisa contabilizar na sua folha 22% de despesa do INSS, não mais 8%. Bom, o que nós estamos pedindo lá em Brasília? Ok, aprova a PEC e vamos reduzir todas as cidades abaixo de 142 mil habitantes, que é a grande maioria, 80% do país, volta para 8%. Precisa do apoio dos prefeitos para poder aprovar, e agora é a hora de bater no telefone para o seu deputado federal e dizer, vote pelo municipalismo. Bom, por que eu disse que o ano que vem vai ser pior? Por causa disso aqui, ó. PEC 46 contabiliza investimentos de alimentação escolar nos 25%. Todo mundo aqui perdeu 50% do QESE, ou não perdeu? Claro, os municípios de São Paulo integralmente perderam metade do QESE. E o QESE você usava para quê? Uniforme, transporte escolar e muitas vezes acabava pagando um pouquinho de merenda. Você não contabiliza nos 25%. Por que não? Você não está dando merenda para o aluno na escola? Você não está pagando alimentação escolar? Por que eu não posso jogar isso nos 25% como despesa? Mais uma luta que nós estamos fazendo lá em Brasília. PL 2775, Marco para Circulação e Comercialização Nacional de Produtos. Quem tem a questão agro aí sabe do que eu estou falando. Vou ser rapidinho, porque eu queria chegar nisso daqui, ó. Eu queria chegar nas pautas bombas. Fred, você está dizendo para a gente que 2027 vai ser um sufoco. Se preparem. Está todo mundo olhando a arrecadação nominal. O FPM cresceu 4% no mês passado, o Descendial esse mês veio 4% maior, 4%, 3%, 4%. Legal. E no real, está tendo crescimento de arrecadação? Está acompanhando a despesa? Não está. Pega o teu contador, pega o teu financeiro e pede para ele cruzar os gráficos do que você está arrecadando versus o que a tua despesa está crescendo. E faz uma projeção dos próximos 10 anos. Ah, Fred, mas o meu mandato termina daqui 2 anos, eu não tenho nada que ver 10 anos para frente. É claro que tem. Você não foi eleito para o seu mandato, você foi eleito para tomar conta da tua cidade. O Nogueira falou aqui no começo, seja prefeito como se você fosse para sempre, porque você tem responsabilidade. E ó, vou dar uma dica para quem não entendeu isso ainda. Você sai da prefeitura, mas a prefeitura não sai de você. Pratica um ato equivocado na prefeitura que você vai ficar os próximos 10, 15, 20 anos respondendo por isso no Tribunal de Contas e na Justiça. Então, olha o que vai acontecer com você daqui para frente aqui, ó. Projetos que criam despesas obrigatórias sem financiamento correspondente. O impacto potencial nacional de 237 bilhões de reais de contas novas para os municípios brasileiros pagarem. Vocês têm ideia do que é isso? É um FPM do ano inteiro. Tudo que é distribuído de fundo de participação dos municípios durante um ano para 5.569 cidades do Brasil dá menos que 237 bilhões. O que está sendo aprovado em Brasília de pauta bomba, piso, tudo que vai explodir no colo dos prefeitos a partir do orçamento do ano que vem, vai dar um FPM. Por isso que nós estamos alertando. Prestem atenção, porque o ano de 27 vai ser um ano extremamente difícil para arrecadação e para despesa fiscal. Olha o impacto dessa brincadeira aí, ó. 32,5 bilhões de reais são só para o estado de São Paulo. Então, quando o prefeito, Brás, fala assim, ó, não tem nada a ver comigo, está enganado, porque a prefeitura dele aqui em São Paulo vai ser impactada dentro desses 32 bilhões. Ele vai pagar essa conta junto com todos os prefeitos do Brasil, tá certo? O impacto previdenciário é algo em torno de 11 bilhões, e da onde sai tudo isso daí? Bom, tá aqui, ó. Esse é um dos temas. Fim da escala 6x1 que vai ser pautado no Congresso Nacional. Senhoras e senhores, eu não estou aqui defendendo azul ou vermelho, amarelo ou laranja, cor partidária. Nós somos uma associação suprapartidária. A gente defende município. Se a escala 6x1 e o sistema e o regime é bom ou ruim, não cabe a mim julgar. Quem vota é o Congresso. Mas cabe a mim dizer o seguinte, o que acontece com as prefeituras? Nós temos no Brasil 8,5 milhões de servidores municipais, dos 14 milhões de servidores públicos que o Brasil tem. Ou seja, mais da metade está nos municípios. Nós vamos perder, com essa mudança de regime, algo em torno de 30 mil horas de trabalho nas cidades do país. O que significa que nós vamos ter que contratar, para suprir essa carência, Márcia, mais 720 mil servidores públicos. Desses 720 mil, 150 mil servidores serão contratados nas prefeituras de
São Paulo, do estado de São Paulo. O que nos traz um impacto de 46 bilhões de reais de despesa para o próximo ano. Bom, o que nós estamos lutando lá em Brasília? Nada contra você aprovar a escala 6x1, se for isso que o Brasil precisar fazer. Agora, e os municípios? Tem que ter um regime especial. Não dá para eu tratar o município igual eu trato uma empresa privada, porque o município não pode quebrar. E se a gente continuar tratando o município desse jeito, o ano que vem, os municípios estarão quebrados. Então, esse é o impacto que ninguém conta, que não sai em jornal nenhum, nenhuma reportagem, Raquel, traz esse tipo de impacto. Essas contas todas podem ser comprovadas nos nossos estudos da Confederação Nacional de Municípios. Está aqui. Insalubridade na educação. O que vai acontecer lá com a tua educação todinha no PL 2952? 26 bilhões de despesa. Vamos reconhecer insalubridade para tudo que trabalha na educação. Será que a escola é um lugar insalubre? Bom, se for um lugar insalubre, nós temos que pagar a insalubridade para o aluno que está na escola. Então, nós temos que discutir essa temática, porque isso aí vai trazer quase 30 bilhões de despesa para a gente. Atendimento individualizado na educação especial, mais 39 bilhões. Ninguém é contra que o aluno tenha atendimento individualizado, Kleber. Muito pelo contrário, a gente é favorável. O problema é que quem é que vai pagar a conta, senhoras e senhores? Então, quando a gente pede a mobilização de prefeitos e prefeitas, não é porque a gente não quer que a lei seja aprovada e beneficie a sociedade, é porque nós queremos que a conta seja paga junto com a lei aprovada, não por nós, prefeitos e prefeitas. Piso salarial, médicos e dentistas, já foi aprovado, tá? O impacto já é real. Você paga lá, em média, um piso hoje de 4 a 5 mil reais, e ele vai saltar para 13.662. 25 bilhões de despesa a mais para os nossos municípios brasileiros. Eu quero parar aqui e chamar a atenção. Tem hoje no Congresso Nacional mais ou menos 200 projetos de leis iguais ao 1365. 200. Já foi o do magistério, já foi o da enfermagem, acabou de ir o do médicos e dentistas, e assim tem do gari, do recolhedor, toda a profissão que você imaginar tem projeto de lei lá. Claro, os deputados querem agradar as classes trabalhadoras nesse momento. Problema nenhum. Gente, vou insistir aqui, ó. Nada contra as pessoas ganharem melhor. Eu quero melhor salário. Para mim, para minha família, para os meus filhos, para quem trabalha. A gente acredita que tem que ter. O que nós estamos perguntando é uma coisa simples. Você vai aprovar isso daqui lá. 25 bilhões de despesa. Da onde vai sair esse dinheiro? Quem é que vai pagar essa conta? Prefeito, prefeita. É o senhor e a senhora que vai pagar. E não adianta me perguntar de onde você vai tirar, porque eu não conheço as suas finanças locais. O fato é que você vai ter que dar 3 pulinhos para fazer isso. Porque se a gente não brigar lá em Brasília para frear isso, ou para obrigar que o deputado federal e o senador, quando votar isso, diga da onde do orçamento da União esse dinheiro será repassado para o prefeito para poder pagar a diferença que isso vai custar, é você que vai pagar. Então, vamos voltar um pouquinho, 3 slides lá atrás. Pautas que a gente precisa que sejam aprovadas. Ok. Pautas que nós temos que lutar para não serem aprovadas. Pisos são pautas assim. Não dá para a gente continuar aprovando esse tipo de movimento. Mão de obra fora da base do ISS, novo limite do MEI, tudo isso aqui é despesa que vai sendo somada para o prefeito pagar, tá certo? Bom, eu parei aqui, coloquei alguns exemplos, porque eu não vou colocar 200 projetos de lei aqui para todo mundo observar, é uma loucura. Mas tem lá, se vocês entrarem no site da Confederação, se vocês entrarem no site da PM, vocês vão poder acompanhar todos eles, em que estágio estão, se está no Congresso, se está no Senado, se está na comissão, se já foi votado, como foi votado, qual a orientação, quem é o deputado relator, quem é o deputado revisor, quem é a comissão, e por que a gente disponibiliza tudo isso? Para que você nos ajude. Passa a mão no telefone, liga para o deputado, de repente é um deputado que você tem relacionamento, e diga assim, deputado, olha aqui, estou te ligando pelo seguinte, não dá para aprovar esse tipo de piso, vocês vão quebrar a gente aqui, força a mão nos caras, porque é a hora que nós temos para negociar politicamente e positivamente tudo isso. E o que a gente faz?
Né? O que a PM faz? Além disso aqui que vocês estão vendo, de rodar o estado inteiro, região por região, 1, 2 vezes por mês, capacitando, informando, trazendo tudo isso que é importante, a gente ainda atua lá em Brasília, articulando, junto com a Confederação Nacional dos Municípios, no Congresso Nacional. Estávamos lá semana passada, a gente põe lá o nosso terno, a nossa gravata, vai para Brasília, faz cara de inteligente e fica lá gritando. Não é isso que a gente faz? É ou não é, prefeito? É isso que a gente faz. Mas de apoio, porque não dá para fazer sozinho, né? Então a gente atua conjuntamente, acompanha permanentemente essas pautas. A gente tem um alerta, inclusive uma novidade para prefeitos e prefeitas. A partir do próximo mês, nós vamos começar a disparar no zap do prefeito e da prefeita uma série de alertas de tudo aquilo que é tributário e fiscal que você recebe na sua cidade, inclusive o descendial que você tem do FPM e vários outros temas que nós vamos estar acompanhando. E agora eu quero chamar a atenção. Eu fui prefeito e sei que prefeito tem agenda tumultuada. Mas me dizer que não dá tempo, 5 segundos, de receber um WhatsApp da PM da CNM, abrir o WhatsApp e ler, vocês sabem qual é a taxa de leitura, de retorno, de abertura de WhatsApp, de informação do que a gente dispara para os 645 prefeitos do Estado de São Paulo? Vai, Rui, você que foi prefeito, tenta aí. Qual é a taxa de abertura? Quantos por cento abre? 85%? Quem quer tentar aí uma taxa melhor? Vai, Rui. Quanto? 8%? 10%? Vai, Amorim, quanto é? 8%. A nossa taxa de abertura é de 20%, senhores. 20% dos prefeitos e prefeitas do Estado de São Paulo que recebem um alerta da confederação ou da associação abrem para ler o WhatsApp que a gente mandou. E não é medo de golpe. Arruda, não é medo de golpe. Eu acho que assim, não, não vou falar o que eu acho. Eu vou torcer para que daqui em diante prefeitos e prefeitas abram o seu WhatsApp, porque diz respeito à vida da gestão deles, da cidade deles. Nós estamos mandando um alerta para dizer, olha, presta atenção, tem um problema se avizinhando, e o cara nem abre para ver. Vocês não, vocês estão aqui, vocês são os que abrem, vocês estão dentro dos 20%, tá certo? A gente defende a autonomia municipal, é uma defesa permanente contra essas pautas malucas que o Congresso Nacional quer aprovar, e o que a gente precisa, na verdade, é de algo muito simples. Não tem muito segredo o que a gente faz, né? O que a gente faz? A gente luta pelo direito dos municípios, mas para isso a gente só precisa do quê? Fortalecer a nossa presença. E como é que nós vamos fortalecer a presença no Congresso Nacional? Como é que nós vamos fortalecer a nossa presença política? Prefeito é um bicho esquisito, né? O prefeito da cidade vizinha está com um problema, ele fala assim, isso não é problema meu. Claro que é. É uma classe que se desacompanha, não se acompanha. Você fala mal de qualquer outra classe, os caras se unem para defender. O prefeito, quando ouve alguém falar mal do prefeito do lado, ele dá risada, ele fala assim, não está indo bem lá, como se aquilo fosse bom para ele. Senhores, nós vivemos uma época nova. Até meados da década passada, nós tínhamos um negócio no Brasil chamado municipalismo de competição. O que era isso? O meu município competia com o município do lado para ver quem era melhor na gestão pública, quem era melhor na construção de hospital, de creche, de escola. Eu queria fazer mais do que o meu município vizinho. E por quê? Porque aquilo me dava uma visibilidade política maior. Isso acabou. Sabe por que acabou? Porque nós entendemos que a gestão pública não é mais local, ela é regional. Nós estamos no momento do municipalismo de colaboração, de cooperação. Ah, Fred, eu não concordo com você está errado. Então tá bom. Então vou te dar um exemplo simples. Pega um município vizinho ao teu que não tem um hospital e abre um hospital 100% na tua cidade e veja o que acontece. Eu digo para você o que acontece. O cidadão dessa cidade que não tem, ele vai sair, prefeito, da dele e vai ser atendido na sua. E sabe de quem é o custo? É teu. É você que vai pagar essa conta. É ou não é um municipalismo de colaboração? Então quer dizer que agora eu estou absorvendo também as demandas do município vizinho? Claro!
Olha o que o professor falou aqui da reforma tributária baseada no consumo. Isso vai impactar diretamente as regiões de consumo. Municípios turísticos serão privilegiados em relação a isso. Eles vão ter mais dinheiro para poder investir e absorver as questões regionais. Então, há muito nós deixamos de competir e passamos a colaborar. E isso é fundamental que a gente entenda e tenha um olhar regionalizado para as soluções. Porque não adianta o prefeito chegar lá em Araraquara e falar assim, eu vou deixar minha cidade linda, maravilhosa, nos trinque, funcionando, e a cidade vizinha cheia de problema, de segurança pública, por exemplo. Ou você acha que o crime não migra, ou ele fala assim, olha aqui, ó, espera só um minutinho, aqui é a fronteira, eu não vou assaltar na cidade vizinha, eu vou parar aqui. É claro que não. Então, nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter o discernimento claro de que tudo isso que está sendo mostrado aqui diz respeito a cada um de nós, diz respeito ao Estado de São Paulo. Todos esses impactos aqui acertam a sua cidade, a do senhor, da senhora, a minha e qualquer uma. Então, nós precisamos dar as mãos, nós precisamos nos unir, nós precisamos... Ó, chegou um recadinho aqui, eu nunca tinha visto um recado desse, interessante, eu não sei como isso aconteceu, deve ter quebrado o elevador. O recado que chegou para mim foi o seguinte, daqui a pouquinho vai estar chegando aqui o Gilberto Kassab, que foi presidente da Associação Paulista do Município, foi prefeito de São Paulo, ministro, secretário de Estado, e ele vem falar de municipalismo aqui para a gente, né? E ele é licenciado, nosso vice-presidente de Relações Institucionais. E o recado que era para chegar daqui a pouquinho, diz que ele está preso no elevador. Está preso no elevador, eu acho que o elevador quebrou com ele dentro, deve ser isso. Então, o pessoal da técnica tem que salvar ele lá. Vamos tirar o Kassab, senão ele não vai poder nos brindar com a palestra dele. Mas só para finalizar e retomar o raciocínio aqui, a questão é muito simples. Cada prefeito, cada prefeita do nosso estado precisa assumir o comprometimento de, através das associações, das confederações, nos ajudar em Brasília a frear essa loucura que nós estamos vivendo, tá certo? E aí, eu preciso fazer uma cobrança, precisa participar, né? A gente está rodando o estado de São Paulo inteiro, cidade por cidade, região por região, levando essa mensagem de fortalecer os municípios, porque quando a gente escuta na televisão os políticos falarem que a gente precisa de mais Brasil e menos Brasília, Raquel, eu sempre me pergunto o que é isso. E aí eu quero voltar lá em 1982, 1983, quando o ex-governador municipalista Franco Montoro assumiu o governo do estado de São Paulo, criou a descentralização administrativa e disse que as pessoas vivem no município. É ali que o dinheiro precisa estar. Então, mais Brasil e menos Brasília é reconhecer a força do município como a célula principal para estar viva e ativa da política pública, porque é onde a gente materializa a educação, é onde nossos filhos vão à escola, é onde a gente materializa a saúde pública, é onde você dá o remédio no posto de saúde, é onde a pessoa vai ali no pronto-socorro, é onde você materializa os problemas da zeladoria urbana, tapa o buraco, corta a árvore, coloca iluminação pública de qualidade, é onde você materializa a política pública de maneira geral, quer seja de segurança, de habitação, de infraestrutura. Só que para isso, precisa ter uma coisinha simples, receita. Não dá mais, os prefeitos não aguentam mais trabalhar sem recursos. E não adianta falar que a arrecadação do país cresceu e que esse dinheiro está sendo distribuído para os municípios, porque isso não é verdade. Estão dando com uma mão e estão tirando o dobro com a outra. Nós precisamos estar atentos para isso. Eu estou aqui chamando a atenção de cada um de vocês para que a gente tenha uma atenção clara e objetiva. Aqui na região nós temos 26 cidades. Tá certo? E agora vai o puxão da orelha do ex-prefeito e do atual presidente da Associação Paulista de Municípios, eleito por vocês, Rui, prefeitos e prefeitas, para fazer o que eu estou fazendo aqui. Então, eu estou fazendo o meu papel. Nós temos 26 cidades, tivemos aqui hoje 11 prefeitos. Não era para estar os 26 aqui? Não é justo que tivessem os 26 aqui?
Claro que teriam que estar aqui. Por que eles deveriam estar aqui? Porque eles deveriam estar ouvindo o que eu estou dizendo, porque muitas dessas coisas aqui, nenhum assessor de prefeitura leva para o prefeito no dia a dia. Não está na agenda do prefeito. Na agenda do prefeito está o hospital municipal, está a creche que não tem vaga, está a escola que precisa de reforma. Essas coisas estão muito distantes da vida dele no dia a dia. Ele não tem tempo de enxergar isso. É para isso, Amorim, que nós existimos, a associação, para poder fazer o que o Felipe está fazendo ali, ó, consolidando todos esses números no computador, para depois a gente passar para os prefeitos e para as prefeitas a informação consolidada, para que ele possa levantar essa bandeira e brigar no seu município, ajudar toda a sua região e nos ajudar lá em Brasília, Marquinho, a fazer essa transformação. Tá certo? Então fica aqui o meu apelo. Nós falamos aqui de reforma tributária, vai impactar os municípios, tem muita coisa que a gente precisa mostrar. Nós falamos aqui de dinheiro novo, securitização de dívida ativa e cobrança dos ativos que são fundamentais. Nós falamos aqui de educação financeira, nós ainda não falamos de saúde, mas vamos falar. Tem vários outros temas que a gente está percorrendo o Estado e falando, mas tem um que é essencial, que é isso aqui, ó, autonomia para fortalecimento do ente federado. E é aqui que nós precisamos da força de política de cada um de vocês. Eu faço aqui uma súplica. Eu rogo para que todos os 645 prefeitos do nosso estado, desde a menor até a maior cidade, se unam em torno dessas pautas. Se unam em torno do objetivo comum, que é preservar o estado de São Paulo e avançar na conquista daquilo que é importante para as cidades. Porque no final do dia, nós estamos defendendo quem? O cidadão. No final do dia, nós estamos fazendo o quê? Defendendo o direito de cada cidadão paulista a ter saúde e educação de qualidade, ter transporte de qualidade, ter merenda de qualidade, ter uniforme na escola de qualidade, enfim, ter tudo aquilo que eles precisam para ter uma vida melhor, cheia de oportunidades. E aqui eu encerro, convidando todos vocês, porque eu acho que nós temos que fazer uma pausa por conta do horário, é isso? Nós temos um horário que acho que é um coffee break, eu não sei o que está programado. Nossa, a Raquel, que sabe isso melhor do que eu, é o almoço já? Então é a pausa para que a gente faça um almoço que vai ser servido aqui, eu não sei se é o coffee ou se é o almoço, aqui nas mesas laterais, e a gente retoma, depois disso, na parte da tarde, com outros temas que a gente vai continuar debatendo aqui. Daqui a pouquinho nós vamos ter a soltura do Kassab do elevador, ele está lá, não sei se está preso ainda no elevador ou se já está chegando, ele vai nos brindar aqui com uma fala também, trazendo um pouquinho daquilo que ele está enxergando para o municipalismo, ele que foi prefeito, é ex-presidente da associação, enfim, tem toda essa tramitação aí no municipalismo paulista e brasileiro, e a gente retoma, então, logo na sequência, com os temas de trabalho do Conexão APM.